Olá, alunos do segundo ano, aqui é a professora Neuzeli de História, passando hoje aqui para a gente fazer a correção das atividades da semana 6 com o tema Brasil Colonial. Bom, até chegar aqui nesse tema, nós já trabalhamos, então, o período pré-colonial, como que ocorreu, a princípio, esse contato dos portugueses com os indígenas, né? Nós discutimos também que, a princípio, Portugal tinha intenções de exploração, de reconhecimento do território, mas depois, com o tempo, os portugueses eles começam a passar por vários problemas. A questão de ameaças dos corsários, a questão de disputa de território, de disputa de matéria-prima. As expedições marítimas também não começam a ser um bom negócio. Então, eles resolvem colonizar o Brasil, que na época era chamado de colônia da coroa portuguesa, né? Então, o que que eles fazem? Eles já iniciaram um processo de colonização, mas havia um investimento muito grande em relação a isso. Ficar a coroa de lá, né? E o tempo inteiro ficar vigiando a colônia de cá. Então, eles resolvem implantar um sistema político chamado de capitanias hereditárias. O que que eles fizeram? A parte das terras que pertencia a Portugal, eles vão dividir essas terras em grandes e extensos lotes, que é chamado de capitanias hereditárias. Então, cada faixa de terra daquela tinha uma extensão específica e tal, e ela era como se fosse assim, responsabilidade de uma pessoa. E essa pessoa, ela era designada lá de Portugal. A pessoa que comandava e que era responsável por cada capitania era chamado de donatário, tá? Então, assim, o que que acontece? Esse donatário, ele tinha autonomia política, ele tinha o dever de cuidar dessas terras, pagar imposto para Portugal, e eles implantaram um sistema chamado de sesmaria, que era o quê? Era o aluguel de algumas partes dessas capitanias hereditárias. Sendo que a pessoa, ela só era um inquilino, ela não era dono da capitania hereditária. Quem era dono era o donatário. Então, assim, o que que eles fazem? Eles pegam essas partes, eles dividem essas 15 partes, e essas 15 partes, então, são chamadas de capitanias hereditárias. Vamos, então, lá para a número 2. A número 2 fala o seguinte: no período do Brasil colonial, outros países que invadiram as terras foram. Então, nós temos aqui algumas opções, e a resposta certa é França e Holanda, tá? Os franceses e os holandeses, eles vão fixar, principalmente, vão tentar fazer fixação de território, principalmente na região nordeste, tá? A gente tem, por exemplo, no Ceará, alguns monumentos históricos que remetem a esse período referente à época que a França tentou invadir o território e implantar algumas culturas e políticas dentro do Brasil colonial. Então, assim, foi um período bem intenso, um período conturbado no qual o governo português teve que mudar algumas políticas para poder conseguir, então, deter o avanço, principalmente dos holandeses. Agora, nós vamos, então, para a número 3. A número 3 fala o seguinte: no Brasil colonial, a escravidão caracterizou-se essencialmente, tá? Então, vamos ver. Lembrem de eu falar para vocês, né, que desde o período pré-colonial havia essa cultura de escravidão dentro do Brasil, né? Primeiro foram os índios, depois foram, na época da cana-de-açúcar, foram os negros, né? E aí, então, continua aí. Qual que era a principal característica da escravidão? Ela estava amplamente distribuída entre a população livre.
constituindo a base econômica da sociedade. Então, assim, nesse período pré-colonial e colonial, a economia brasileira, né, a economia da colônia, ela dependia essencialmente dessa população que era escrava. Então, precisava-se, né, desses índios, desses negros, que muitas vezes alguns já tinham conseguido a carta de alforria, alguns índios já tinham fugido e eles tinham sido capturados, e às vezes eles estavam mesmo entre a população livre ali, mas eles eram a principal mão de obra. Então, essa economia, ela só avançava a partir do momento que se tinha essa mão de obra. Porque, assim, a elite realmente não entrava dentro desse processo de trabalho. Bom, nós temos, então, a continuidade aí, a número 4. No Brasil colônia, a pecuária teve um papel decisivo Decisivo em quê? Na expansão para o interior. Então, assim, a pecuária, ela tem um papel importante, por quê? Porque a partir da pecuária, do uso dos animais, é que vai levar os mantimentos para os bandeirantes, para os aventureiros que vão desbravar o interior do Brasil. E como que eles vão se locomover de um espaço para o outro? Sair do litoral e ir para o interior, enfrentando os vários problemas de clima, problema com indígenas, e eles vão estar tendo aí como suporte a questão da pecuária, né? Esse transporte nesses animais, esses animais eles não vão servir somente para carregar essas pessoas, transportar essas pessoas de um lugar para o outro, mas também para levar mantimentos, tá, pessoal? E, além disso, para alimentação também. Eu não sei se vocês já viram falar, mas existe um tipo de alimento chamado de carne de charque. Essa carne de charque, ela foi criada, esse tipo de alimentação, na época do Brasil colônia, porque era na região sul que eles desenvolveram esse processo de conservação da carne, e eles usavam essa carne de charque para poder alimentar e manter esses bandeirantes que estavam no interior do Brasil, que não tinham tanto recurso igual no litoral. Bom, a número 5, vamos lá. Número 5. Podemos afirmar sobre o período da mineração no Brasil que a mineração contribuiu para interligar as várias regiões do Brasil e foi fator de diferenciação da sociedade. Então, aqui, pessoal, olha só. Vocês podem observar o seguinte: quando a gente fala em Brasil colonial, a gente vai ver que a economia da colônia ela vai perpassar por vários processos, por vários momentos. Há um tempo atrás, os historiadores falavam muito em ciclos econômicos. O pessoal da geografia também fala isso em ciclos econômicos, porém é uma nomenclatura que não se usa muito hoje. Por quê? Porque o ciclo ele tem um começo e um fim. Na verdade, o que acontece? Cada um desses períodos econômicos, é como se eles interligassem um ao outro. Então, a gente começa lá na economia do pau-brasil. Antes que esse ciclo termine, já começa uma outra alternativa, que é o plantio de cana-de-açúcar. Então, é a economia da cana-de-açúcar. Depois, já começam as bandeiras, na qual tem a extensão da pecuária, né, a expansão dessa pecuária. E a partir do momento que os bandeirantes, eles descobrem que o interior do Brasil, ele tem grandes probabilidades para mineração, então, a economia do Brasil, ela desloca do litoral do Brasil e vai, então, para o interior. Principalmente na região de Minas Gerais, do Mato Grosso e Goiás. Principalmente essas 3 regiões. Não quer dizer que nas outras regiões também não havia riquezas, né, matéria-prima ligada à mineração. Mas esses lugares, principalmente esses lugares, eles foram bastante explorados. Então, o que acontece? Diferente dos outros períodos, a mineração ela não estava somente nas mãos da coroa portuguesa.
apesar da coroa portuguesa influenciar muito, fazer uma cobrança de imposto intensa, havia pessoas da sociedade, homens livres, que eles conseguiam comprar, né, as datas. E aí, o que acontecia? Eles também enriqueciam, né? Nós não vamos longe, não, quando a gente pensa na questão do garimpo. A mineração é um tipo de garimpo, só que era diferente a forma de exploração. Porém, vamos pensar nos dias de hoje, o garimpo, o dono da draga, o dono da área, né? Ele não é mais rico, né? Não tem os garimpeiros lá. Então, assim, o que acontece? Nesse período, houve uma diferenciação social. Algumas pessoas que eram pobres, né? Vamos dizer assim, entre aspas, essas pessoas elas conseguem conquistar um espaço de status dentro da sociedade devido à exploração desses garimpos. Então, eles pagavam imposto para a coroa, mas eles eram donos das áreas de exploração. Então, nesse período, houve uma diferença social, porque na época da cana-de-açúcar, na época do café, né? Na época da pecuária, todos do algodão, da borracha, todos esses períodos, a gente tinha assim bem definido a questão da pirâmide social. Quem era o dono da elite, as elites, o dono das terras eram os ricos. E tinha lá os seus escravos. A mineração tinha escravo? Tinha. Tinha negros que trabalhavam? Tinha. Mas também tinham homens livres, tá bom? Então, assim, essas pessoas que trabalhavam na mineração ou eram donos dessas áreas, nem sempre eram nobres ou eram pertencentes da coroa portuguesa. Pessoal, eu estarei à disposição, vou postar na plataforma. Eu gostaria que vocês assistissem, porque tem a explicação e a correção da atividade. Fizessem a correção da atividade de vocês. E qualquer dúvida, eu estou aqui, tá bom?